Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos para o último tema, né, desse conteúdo que é grande, né, que é o treinamento em geral, né, treinamento de exercícios existidos, né. Eu reparei que muitos não, né, alguns que me entregaram a atividade teve uma pequena dificuldade para entender a diferença de exercícios e métodos de treino. Então, só para a gente retomar, até para que a gente não fique para trás, né, naquilo que foi proposto desde o início, mas treinamento e exercícios são praticamente quase que a mesma coisa. O treinamento é o que eu vou, né, prescrever para alguém. Esse treinamento ele pode ser aeróbio, né, lembra que eu falei para vocês? Que são treinos que têm características, né, mais longas, né, mais repetições, dependendo do tipo de treino. Ou o treinamento pode ser anaeróbio, que geralmente a gente classifica eles como treino de força, né, que é o treino que a gente faz na academia para musculação, né. Esses são os tipos de treinamento. Exercício é tudo aquilo que eu vou colocar dentro do treinamento. Então, por exemplo, se eu vou fazer um treinamento para corrida, qual exercício eu vou colocar para ele? Se eu for fazer um treinamento para musculação, qual exercício eu vou colocar? E método de treino é totalmente diferente. O método de treino é um método que eu vou utilizar, né? Então eu tenho muitos métodos de treino que eu apresentei para vocês. Um deles era o método de séries múltiplas, o método bisete, trisete. Então o ideal era que vocês vivenciassem esses métodos, né, naquela última atividade que eu passei para vocês. Mas eu considero tudo, né? Lembra que isso é um aprendizado, vocês precisam viver isso aqui, vivenciar mesmo. Isso aqui é uma dificuldade até né, de professores formados em educação física para entender um pouquinho sobre métodos, porque nós temos muitos métodos de treino, né? E os métodos eles vão passando por evolução ao longo do tempo, né? A gente usa muito o Fleck aí, que está ali em 2008, né? O Gentil também em 2012, mas tem outros autores que vêm surgindo também, né? A educação física é uma área nova, então a área da ciência ela é bem aplicada na nossa área. E poucos estudos, né, até então tinham para métodos de treino, mas esses estudos vão surgindo, né, conforme vão passando os anos. Última coisa que eu falei foi do HIIT, né, essa atividade que vocês mandaram muito bem. E agora a gente vai entrar nesse último item aqui, que é a musculação para populações especiais. É um tema legal, né, onde vocês se enquadram também como populações especiais, que é o que é o ideal para adolescentes, para idosos, para pessoas que estão acima do peso, para os cardíacos e doenças afins. Então, antes da gente iniciar, entrar diretamente nas populações especiais aí, a qual julgamos, a gente precisa entender o que é treinamento, né? Treinamento é o músculo esquelético e cardíaco, quando submetidos a um esforço regular, moderado e progressivos, produzem respostas, podendo aumentar a nossa força, né, volume, ampliando, né, o transporte e o rendimento. Ou seja, nada mais é do que, lembra daquele primeiro item, quando a gente falou das respostas fisiológicas, das respostas morfológicas, então é tudo aquilo, né? O treinamento também ele vai servir para prevenção de tratamento de doenças, né? Então a gente falou também sobre isso. Olha lá, os exercícios aeróbicos, quais são os tipos, os exercícios anaeróbicos dentro do treinamento, quais são os típicos, né? Característica do exercício aeróbico, longa duração. Característica do exercício anaeróbico, curta duração. O exercício aeróbico ele aumenta o metabolismo, né, promove músculos ativos. O exercício anaeróbico, que é o exercício resistido aí, o treino de musculação, ele aumenta a força muscular, densidade óssea, ao contrário do que muitos falavam, a flexibilidade também melhora também. Fortalece, tonifica, como vocês já sabem, corrige postura também, como vocês já sabem. Tem um novo conceito em questão dos exercícios anaeróbios, né, os exercícios de musculação, como a gente gosta de falar, que antigamente falava-se que musculação não perdia peso, né? E os estudos novos agora apontam
que o exercício resistido ele é muito benéfico para quem quer perder peso, ou seja, quanto maior volume de massa muscular eu tenho, maior será o meu aporte de calorias. Quando a gente pensa em emagrecer, a gente sempre tem que pensar em redução de calorias, né? Ele não está associado com exercício aeróbio ou exercício anaeróbio. Então esses conceitos é legal a gente introduzir para vocês, porque são coisas novas que vêm surgindo e a gente precisa saber, né? Como eu disse, em breve vocês estarão numa academia ou dentro de algum programa de treino em algum lugar. Né? Possível alguém passar a vida inteira sem fazer um treinamento que não seja voltado para a melhora da capacidade física, da saúde, enfim, né? Às vezes, assim, eu já tive alunos que nunca fizeram atividade física, né? E aí sofreram algum acidente, começaram a fazer fisioterapia, viu o quanto aquilo era, né, benéfico e passaram a utilizar. E as pessoas e grupos especiais? Né? Ela compreende-se como pessoas ou populações, né, que são portadoras de algumas situações passageiras, né, que requer um cuidado e atenção redobrada em termos de prática de exercícios físicos. Ou seja, a gente pega o idoso, o obeso, né, o diabético. O idoso ele não é passageiro, né? É uma situação de vida que todos esperam passar, né? Chegar na melhor idade. E aí, como que eu vou colocar o exercício físico na vida dessa pessoa? Né? O obeso, como que eu vou receber ele na academia? Eu não posso, né, dar qualquer tipo de coisa para ele. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. O diabético é a mesma coisa, o hipertenso é a mesma coisa. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com essa galerinha que chega na academia ou dentro de algum programa de atividade física ou exercício físico em algum, né, ambiente. Eu uso muito o exemplo da academia porque é um ambiente que eu convivo, né? Mas a gente não pode esquecer das quadras de tênis, quadras de voleibol. O Parque Ibirapuera tá cheio de gente correndo lá dentro, né? Sem orientação nenhuma, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Os pacientes cardíacos são portadores de complicações ou insuficiência cardíacas, ou seja, quando eu faço atividade física, meu coração vai acelerar. E aí, será que meu coração está apto para ser estimulado a acelerar fortemente através de um estímulo de exercício físico e não ter nenhuma complicação durante a atividade física? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Os treinamentos existidos para populações especiais, elas vêm tendo um efeito fisiológico provocado por exercício, né, nesse tipo de população especial, e vem trazendo muitas respostas positivas, ou seja, a gente vem tendo uma melhora muito significativa de pessoas que têm problemas e disfunções cardíacas, que após entrar em algum programa de treino, terem respostas significativas, chegando até a abandonar medicações. Então tem muitos estudos que vão apontar isso pra gente. Né? Essas pessoas, quando expostas ao treinamento, de forma leve e moderada, respondem muitas vezes, né, igual uma pessoa saudável, ou seja, né, às vezes a pessoa tem lá um problema lá cardíaco, fica até bravo às vezes quando eu recebo alguém, né, fala, meu médico disse que eu não posso fazer porque eu tenho algum problema cardíaco. Primeiro a gente precisa saber qual é o problema cardíaco. Segundo, a atividade física faz bem, faz bem. Então o médico às vezes ele é meio, né, resistente a esse tipo de informação, mas porque ele não é formado para isso, então ele vai agir dentro também da segurança também. Ele não sabe quem está do outro lado que vai trabalhar com essa pessoa, então ele prefere às vezes afastar a pessoa da prática da atividade física do que deixá-la, né, à mercê de uma pessoa qualquer e a pessoa vir sofrer algum problema futuramente que provavelmente vai cair também nas costas do médico que acabou liberando. Então eles preferem às vezes resguardar. Então é uma área muito boa também para nós educadores físicos, né, que querem, né, se aprofundar um pouquinho mais nas populações especiais, que tem público para isso. Né? Muitas pessoas estão doentes devido ao sedentarismo, devido aos excessos da vida, e cada vez mais elas procuram, né, uma atividade física de forma orientada, né, para que não ocorra nenhum tipo de acidente. E a recomendação quando a gente recebe não só idosos ou obesos e pessoas com outras doenças, né, hipocinéticas, que nem colesterol, diabetes, enfim, hipertensão, é que primeiro a gente faça uma anamnese, ou seja, produza todo um questionário para levantar qualquer tipo, né, de doença, né, ou cirurgias que esse aluno teve, um histórico da vida dele, antes de prescrever qualquer exercício. Através da anamnese, eu ali vou
né, determinar quantas vezes o aluno vai vir por semana, a duração desse treino dele. Então essa anamnese ela é muito importante no início. Tá? E aí a gente tem algumas recomendações, né, que o ideal é que a gente trabalhe de forma moderada, ou seja, 50% a 70% da nossa frequência cardíaca máxima. Né? A frequência cardíaca máxima nossa 220, a gente faz menos a nossa idade, a gente vai ter essa nossa frequência cardíaca. E dali a gente tira, né, o que é moderado, o que é leve, né, para a segurança, né, dessa pessoa que vai fazer atividade física, principalmente dos cardíacos aí. Né? Já trabalhei com alunos que não poderiam passar de 115 batimentos, né? Então a gente acha que não, mas subir uma escada de 20 degraus, quando a gente chega lá em cima, dependendo da pessoa em nível de condicionamento físico, o batimento dela pode chegar muito próximo disso ou até mais, né? Então que esse treino ele seja composto por um aquecimento, faça uma atividade de endurance, que é uma atividade de pedalar ou uma caminhada na esteira, e um treininho de resistência, né, que seria o treino de musculação. E no final, claro, um alongamento aí para a gente voltar ao normal. Então não sem nada, né, exagerado, até para não comprometer a saúde, que já é bem delicada desse seu aluno aí ou dessa pessoa que a gente conhece e trabalha junto. Os idosos, né, eles aumentam a força muscular quando eles fazem atividade física, né? A densidade óssea deles, a flexibilidade, tudo tem melhora com a prática da atividade física. Então é uma população bem gostosa de trabalhar. Sabemos que conforme nós envelhecemos, uma das coisas que a gente vai perdendo é força muscular. Tanto é que você vai pegar o seu pai e um menino de 15 anos, esse menino de 15 anos muitas vezes tem a mesma força que o pai dele de 50, 60 anos, é um pai ativo, nem tanto, vai ser um pai que viveu uma vida sedentária, o menino de 15 ele tem muito mais força, pode ter certeza. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai chegar na melhor idade. Se a gente se cuidou, a gente vai chegar bem. A densidade óssea é uma coisa muito legal, cara. Os ossos dos idosos são muito porosos. É muito parecido com o osso de galinha. Se você quebra um osso de um idoso, ele bate, a possibilidade dele não regenerar é muito grande. Porque é um osso poroso, já perdeu muito cálcio, né? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E a flexibilidade não precisa nem dizer, né? A gente vai perdendo isso muito ao longo do tempo, como a gente já falou nos temas de capacidade físicas aí que vocês tiveram comigo. Crianças e adolescentes, né? Pode desenvolver várias valências físicas de acordo com a forma de trabalho adequada a todas as idades, né? É muito comum, né, vocês entrarem já na academia, né, e fazerem um treino de qualquer jeito. Então é ideal que vocês respeitem aquela periodização, tudo que foi falado para vocês na primeira aula, até para que vocês não venham se prejudicar. O treino ele é individual, cada um tem uma característica, né? O professor ele vai prescrever de aquilo que ele está analisando, avaliando ali naquele momento. Então é importante você não pular etapa, principalmente nessa fase de crianças e adolescentes. Ainda não foram fechados ainda todos os processos de formação óssea de vocês. Então tem que respeitar esse período aí. Além disso, a gente consegue estimular a produção de hormônio do crescimento, né? Se bem orientado e supervisionado. O mesmo pode ser auxiliado no crescimento. Isso quem fala não sou eu, né? O Fleck lá em 2006, tem a Andrella ali, né? Em 2012 também, que né, eles fizeram análise, né, da produção de hormônio, principalmente da testosterona em meninos jovens que entraram dentro de programa de treino, conseguiram ver uma secreção, né, maior, uma produção maior desse hormônio do crescimento. Isso é ótimo, cara. Quanto maior, né, a secreção de hormônios voltado para testosterona, mais força, mais altura, mais resistência você vai ter. Né? Então é importante, né, a produção em abundância desse hormônio do crescimento. O risco de lesão para crianças e adolescentes parece não ser tão drástico quanto imaginado e pode ocorrer bem menos, né, que em muitas atividades esportivas. Então criou-se também aquele hábito de que a musculação faz mal, né, para crianças e adolescentes. Ao contrário, gente, só faz bem, melhora a postura, melhora a atenção, nível de atenção, diminui o estresse, né, a condição física de vocês vão melhorar. Então vale a pena o investimento sim, quanto mais cedo melhor, né? Isso a gente vai mudar muito, né, do que era falado antigamente, que a musculação para criança faz mal. Então tem muito mito voltado para isso. Os diabéticos, uma outra população também que a gente recebe de braços abertos, né? A gente conseguiu melhorar o perfil lipídico e na redução da resistência da insulina e a diminuição do risco cardiovascular, ou seja, a gente melhorou, né, o quadro de insulina deles. A gente sabe que o diabético ele tem esse problema na secreção da insulina.
A insulina não funciona de forma como deveria. Problemas de risco cardiovascular, de ter um infarto, alguma coisa devido à doença, também a gente conseguiu melhorar nesse cara, né? Então vale a pena sim investir na musculação. Mesma coisa, intensidade, duração e frequência apropriada. Então, ou seja, tudo isso tem que ser analisado lá na anamnese, né? Analisar certinho o seu aluno para não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Os hipertensos também apresentaram muito, né, fator positivo após serem, né, após serem submetidos a treinos resistidos. Então, vale muito, né? Então, quem tem aí uma pessoa na família com pressão arterial, até inclusive jovens, né, onde vem aumentando o número, vale a pena, né, a administração de exercícios resistidos, de musculação sim, de treino aeróbio sim, através das esteiras e bicicletas, para melhorar a nossa hipertensão arterial. Eu tinha um aluno que tinha a pressão dele totalmente alterada, ele com 3 meses de programa de treino, né, bem claro, elaborado, bem prescrito. Ele, depois de 3 meses, ele me trouxe uma resposta muito boa, falando que de 5 medicações que ele tomava, ele só passou a tomar 2. E a pressão arterial dele, que era totalmente desregulada, totalmente regulado, passou a ter uma média assim todos os dias, né? A pressão dele batia 16, 17, o cara passou a ter 13, cara, de pressão arterial. Pô, sensacional, o cara tava quase correndo o risco de ter um AVC, então vale a pena, né? Em pessoas com doenças cardiovasculares, como cardiopatas e hipertensos, a pausa é curta, não permite uma recuperação completa da pressão arterial sistólica, ou seja, façam treinos sim, porém o tempo de recuperação dessa pessoa tem que ser um pouquinho maior do que da população normal. Né? Então não adianta você querer acelerar o treino dessa pessoa que você pode, né, infartar ela ali. Realizados com intensidade baixa ou moderada podem promover respostas cardiovasculares seguras, então não precisa ter medo, né? Vai para cima mesmo que não tem erro. Os médicos seguros, como eu disse para vocês, porque a pessoa pode cair na mão de qualquer pessoa e essa pessoa poder ter um problema aí, né, durante o treino. E o ideal é sempre combinar exercícios aeróbicos e resistíveis, ou seja, a esteira com a musculação, né? Então o ideal é a gente fazer essa combinação desses exercícios aí para essa população especial. Cardíacos, a gente já sabe dos problemas deles, né? O quanto a inclusão de programas com exercícios aeróbicos e musculação podem favorecer, né? Até para que ele não apresente mais doença, ou para aqueles também que querem prevenir, porque como eu disse, a atividade física é também, né, em caráter de prevenção. Então os treinos também a mesma coisa, tem que ser leve, né, gradativo, com carga, não adianta você querer aumentar a carga desse cara rápido. Evitar exercícios isométricos, ou seja, aqueles exercícios que pedem para segurar, que nem prancha, por exemplo, para uma pessoa que é cardíaca, gente, não é ideal, né? Ali a respiração ela fica muito escassa, né? Isso pode elevar um pouquinho a frequência cardíaca dele, dependendo do que ele pode, da capacidade máxima dele. Então a gente tem que respeitar tudo isso. Isso tudo quem é responsável por isso é o professor. A gente passa para vocês até para que vocês tenham um pouquinho, né, de ciência, noção do básico, para não cair em mãos erradas de alguma informação. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente salva, né, nós mesmos. Os obesos, né, os programas de exercícios físicos e o controle dietético, tratamento não medicamentoso, ou seja, aderir a programas de exercícios físicos e fazer um controle da nutrição. Isso é extremamente importante, né? Sem remédios aí para querer perder peso. Então, reverter o quadro de sobrepeso e obesidade, controle da composição corporal, o gasto energético, a utilização de gordura. Então, tudo isso é uma análise que a gente faz antes, através de avaliação, para saber qual é o quadro desse obeso. E assim prescrever o melhor treino para ele, para que o treino surta efeito e ele não venha ter problemas, né, mais graves ainda. Isso aqui era uma tabela que a gente usava muito antigamente. Você pode ver que os autores dele, as referências, são todas antigas. Ó, 75, 81, 65, 77. Né? Excelentes autores. Né? A gente usava muito esse modelo matemático utilizado na literatura para prescrever treino de acordo com a frequência cardíaca. Hoje a gente usa muito o quê? O visual, ou seja, eu vejo a intensidade que o treino tá e começo a perguntar pro meu aluno, tá fraco,
tá bom, tá alto, como é que é? Ele vai me trazer a resposta e eu vou controlando através disso. Mas muitos ainda preferem ainda controlar de acordo, né, com essa equação aí da frequência cardíaca máxima, né? E aí as esteiras também antigas também ela já vem com essa programação também, com essas referências. Então quando você coloca lá sua idade, seu peso na esteira, a esteira também vai avisar, vai apitar você falando, ó, tá alto, diminui um pouco a intensidade para você não ter algum problema, né? Possibilidade de ter algum problema. Isso não significa que você vai ter. Um coração saudável, gente, a gente trabalha ele dentro do submáximo mesmo. É o famoso. Vamos ver a maldade acontecer, entendeu? Mas um coração saudável, um coração que não é saudável, é bom a gente trabalhar dentro da zona de segurança, até para que a gente não tenha nenhuma surpresa aí durante o programa de treinamento. E é isso, galera. Curtinho aí, né? Só para vocês pegarem esse último item aí. Em breve eu disponibilizo a atividade para vocês. Forte abraço, se cuidem.